Jesus e eu. Porque talvez você não perceba, mas há uma singularidade, uma particularidade e um paralelo muito grande entre Bartimeu e eu. Há um paralelo, uma coincidência muito grande entre Bartimeu e cada um de nós aqui nesta noite. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é descrito por Mateus e também por Lucas. Esse texto onde narrada, né, a história do cego, o mendigo Bartimeu, não apenas Marcos, mas também Mateus e Lucas, eles vão narrar essa mesma história. João, o evangelista, ele também vai narrar uma história de um cego, mas não o cego Bartimeu, vai narrar a história de um cego de nascença. E talvez você venha se indagar, eu tenho algumas problemáticas para resolver nestes textos, porque Mateus vai dizer que eram dois cegos. Já Marcos vai dizer que era um cego só, e Lucas também vai dizer que é um cego só. Afinal, Mateus que estava certo ao narrar que eram dois cegos, ou Marcos e Lucas vão narrar que era um cego só? Lucas vai falar que ele estava entrando em Jericó. Já Mateus e Marcos vai falar que ele estava saindo de Jericó. Quem estava certo? Aqueles que estavam falando que eram dois cegos, aquele que estava falando que era um cego só, aqueles que narraram que Jesus estava entrando em Jericó, ou aqueles que falaram que Jesus estava saindo de Jericó? Como o pastor já falou aqui, todos estavam certos. Mas como assim? Simplesmente cada um narrou e escreveu segundo a perspectiva, não apenas visual, mas também cultural daquilo que estavam vendo e presenciando. Quer ver um exemplo disso? Lucas, ele não era judeu, ele era grego. Então, pela sua tradição grega, ele não vai citar a Jericó, que foi conquistada por Josué no capítulo de número 6. Ele vai citar a Jericó restaurada por Herodes o Grande, o Magno, que ele depois restaurou a Jericó, construindo grandes monumentos com suas palmeiras altas e imponentes. Então, pela tradição grega, Lucas vai narrar que Jesus estava entrando em Jericó, levando em consideração a nova Jericó após a sua reconstrução. Já Mateus e Marcos, por serem judeus, eles narram como Jesus estivesse saindo de Jericó, não na perspectiva da nova, mas sim da antiga, aquela mesma que foi conquistada por Josué. Então, cada um vai narrar em uma perspectiva diferente. E afinal, era Mateus que estava certo ao dizer que eram dois cegos, ou Marcos e Lucas dizendo que era apenas um cego só? Na verdade, eram dois cegos, de fato. Mateus, ele narrou completamente correto, porém, Marcos e Lucas vai dar ênfase ao cego que para eles mais chamou a atenção no momento do milagre. Então, ele vai narrar apenas que era um cego só, mas não isenta de que havia outro cego ali. Então, apenas estamos vendo nos três evangelistas, cada um narrando uma perspectiva visual e cultural diferente, mas de fato eram dois cegos, apenas um mais chamou a atenção em um dos evangelistas, e tanto saindo como entrando de Jericó, ambas as perspectivas estavam corretas. E por que, pastor, você fala que Bartimeu assemelha-se muito a cada um de nós? Simples. Bartimeu, ele era cego, mendigo, não tinha lugar de fala, e graças à presença de Jesus no lugar que ele estava, ele teve voz. Quem nos dá voz é Jesus de Nazaré. Nós estamos aqui por causa dele. Nós adoramos por causa dele. Nós clamamos porque sabemos que ele está no ambiente. E assim como o Bartimeu hoje, nós não vemos Jesus. Você
pode ver pelos olhos da fé, mas nós não apalpamos Jesus. Nós apenas, assim como Bartimeu, nós sentimos quando ele está no ambiente. Esse é o paralelo de Bartimeu e nós, porque nós, como Bartimeu, somos cegos espiritualmente falando, ao ponto de não conseguirmos ver, mas podemos sentir quando ele passa. E eu tenho certeza que Deus falará profundamente aos nossos corações, porque não basta nós sabermos que ele está no ambiente. A diferença de nós recebermos aquilo que queremos é a atitude que temos quando ele está no ambiente. Não basta apenas você saber que ele está no ambiente para te ajudar, mas que Jesus saiba que você está se esforçando para atrair o favor dele até a sua vida. Porque poder ele tem para fazer, mas atitude você tem que ter também para receber. E muitas pessoas não recebem aquilo que pede a Deus, porque às vezes pede de forma errada, porque até para orar temos que ter forma certa de fazer. E não apenas orar de forma certa, mas com intenções certas. Porque estamos aqui para obedecer a sua palavra. E milagres só acontecem quando estão sob a palavra do Senhor. Aqui a Bíblia vai dizer que depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava junto ao caminho mendigando. E depois vai dizer que Bartimeu, ele usava sobre si uma capa que era uma liberação do Império Romano para que ele pudesse esmolar. Ninguém podia ficar à entrada de Jericó esmolando sem que tivesse a liberação de Roma. Então ele era cego. Sabemos que por ser cego já é uma dificuldade muito terrível, ainda mais nos nossos dias. Para piorar a situação de Bartimeu, ele não era apenas cego, ele era um cego também mendigo. Que essa capa que Roma dava não era apenas uma liberação de Roma para que ele pudesse esmolar a entrada de Jericó, mas também uma capa que o identificava como deficiente. Todos os deficientes no período do Império Romano recebiam uma capa para o identificar como deficiente, e aqueles que tinham liberação, essa capa também é uma forma de liberação para que ele pudesse esmolar dentro do Império Romano. Bartimeu, por ser cego, e nós sabemos disso, é provado cientificamente, que uma pessoa que tem debilidades em uma de suas funções, sempre outras afloram mais. Geralmente a pessoa que ela é surda, ela tem uma facilidade, uma sensibilidade visual muito grande, inclusive para ler os lábios do que a pessoa está falando, mesmo que o som não esteja saindo. E a pessoa cega, ela aumenta a sua sensibilidade na audição para poder ouvir bem, por mais que não esteja enxergando. Bartimeu, ele tinha essa habilidade. Ele, por não enxergar, ele ouvia muito bem. Ele já tinha a sua idade, e essa experiência que ele tinha, minuciosamente fazia ele entender e interpretar pelo som que está à sua volta aquilo que estava acontecendo. Por isso que quando ele vê ou ouve um tropé, um barulho diferente que está passando próximo a ele, ele pergunta o que está acontecendo, porque se talvez fosse outro tipo de barulho comum aos ouvidos de Bartimeu, ele não teria perguntado quem é que estava passando, pois eu tenho certeza que Bartimeu, ele já conhecia quando era a cavalaria romana que estava passando. Bartimeu, pela sua experiência e por sua deficiência e por ter seu ouvido sensível a tudo que está à sua volta, eu tenho certeza que ele sabia quando era os soldados do templo que estava passando. Ele sabia quando era a tropa romana que estava passando.
Ele sabia quando era a equipe dos sacerdotes que estavam passando. Sabia quando era uma briga que estava acontecendo à sua volta, uma confusão que estava passando, algum ambulante vendendo alguma coisa. Ele interpretava facilmente, pois já estava habituado há anos a estar naquele mesmo lugar e ouvir sempre, cotidianamente, os sons que estavam à sua volta. E por que dessa vez ele vai perguntar à sua volta quem é que está passando? Porque o barulho que ele está ouvindo naquele dia é exclusivo. É um barulho único que ele não tinha ouvido antes ainda, enquanto estava ali à porta de Jericó. E por não entender que era Jesus que estava passando, porque o barulho é diferente, a Bíblia vai dizer que uma grande multidão seguia Jesus, e grande multidão na Bíblia é mais de 2.000 pessoas, em média. Uma grande multidão estava passando, e o barulho, o tropel, era diferente daquilo que ele estava acostumado a ouvir. Então ele chama alguém e pergunta: quem é que está passando? Porque eu estou acostumado a discernir vários tipos de sons, mas esse aqui é diferente. Porque quando Jesus passa, algo diferente sempre acontece. E logo alguém vai dizer: olha, é Jesus de Nazaré quem está passando. E pela forma que ele vai reagir, eu entendo também que ele já tinha ouvido falar de Jesus de Nazaré em algum momento, e até mesmo os milagres que ele estava operando ali em Israel. Em torno de Jericó, os milagres que ele operou, os milagres que ele fez, com certeza isso, até quero salientar que era próximo ao final do ministério de Jesus, ou seja, muitos dos milagres que a Bíblia cita que Jesus tinha feito, com certeza Bartimeu já tinha ouvido, porque se você pegar a história aqui, Jesus vai entrar em Jericó, vai operar esse milagre, vai ir para Jerusalém, e lá ele vai ser traído, crucificado e morto. Então, é uma das últimas oportunidades que Jericó tem de estar com Jesus. Depois disso, Jesus não entra mais em Jericó, ele vai para Jerusalém, ali é findado o seu ministério terreno. Então dizer que isso está acontecendo aqui é dizer que Bartimeu está numa linha tênue entre ter ou não ter, viver ou não viver aquilo que ele deseja para a sua vida. Porque existem oportunidades que aparecem uma vez só e nunca mais elas aparecerão. Talvez hoje você amargue em sua vida uma oportunidade que uma vez passou pela sua frente e você não soube aproveitar. Porque há 3 coisas que não voltam atrás: a pedra lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Se Bartimeu não toma uma atitude, talvez a história dele seria diferente. Talvez ele morreria desejando e não vivendo o milagre dele. Porque há momentos que nós temos que crer na palavra que Deus fala através dos profetas. Crei nos profetas e prosperareis. Eu vim aqui da parte de Deus para dizer que para alguns aqui é noite de milagre. Eu quero que você não apenas ouça essa palavra, mas que você ouça crendo que uma chave será liberada para a sua vida nesta noite, e você não sairá daqui da mesma forma que você entrou. Porque eu creio que o nosso Jesus está presente aqui, mas entre você receber e sair da mesma forma que você entrou, não dependerá apenas de Deus nessa noite, dependerá também da sua atitude de querer receber e saber que a oportunidade que você tem é hoje, e hoje você pode sair daqui com uma resposta de Deus, e aquele telefone por essa semana tocar, aquela mensagem chegar até você, aquele juiz bater o martelo ao teu favor, aquele diagnóstico que tirou a tua paz por esses dias, outro exame vai dar tudo ao contrário daquilo que você recebeu, a porta de emprego
milagre vai vir, a cura vai se manifestar, porque você creu naquilo que você ouviu da parte de Jesus nessa noite. E o que Bartimeu fez, pastor? Ele começou ouvindo que era Jesus de Nazaré. Aqui também está um dos segredos, porque você não basta apenas falar, porque é bom nós clamarmos, é bom nós falarmos, é bom nós levantarmos nossos lábios até a Deus, reconhecendo e crendo que Ele vai nos ouvir. Mas melhor que falar é nós aprendermos a ouvir. E ele ouviu que era Jesus de Nazaré. E você já começou bem, Bartimeu. Por quê? Porque em Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E lá na frente, no texto, no versículo 52, Jesus lhe disse: vai, porque a tua fé te salvou. Então a fé que foi alimentada no coração de Bartimeu foi alimentada porque ele, antes de clamar, ele aprendeu a ouvir quando Jesus estava no ambiente passando. Porque tem muitas pessoas que estão com a síndrome de Samuel e de Eli. Isso é um grande perigo na vida espiritual do crente. Porque qual a diferença? Porque Jesus ele só para falar com quem aprende a ouvi-lo primeiro. Jesus só vai parar para falar com você quando você aprender a ouvi-lo primeiro. Porque, como eu disse, nós nos assemelhamos a Bartimeu, e como um Bartimeu a gente não vê, mas a gente percebe. Será que o seu ouvido é sensível o suficiente para interpretar quando é e não é que é Jesus que está falando? Porque um dos dons que nós devemos pedir, pastor, nos dias que estamos vivendo, é de discernimento para entender quando é Jesus, quando é o diabo, e quando também não é nem o diabo e nem Jesus, mas quando é a carne que fala. Porque tem pessoas que até por um bom coração, uma boa intuição e um bom desejo, não fala nem que o diabo falou e nem que Deus mandou, mas fala pelos seus sentimentos. E às vezes não acontece, não é porque o diabo falou na boca dele, nem porque Jesus mandou falar e não cumpriu, não. É porque ele deixou os seus sentimentos falar mais alto. Quem de nós vê uma pessoa enferma não quer que ela seja curada? Quem de nós que vê uma mulher que quer ser mãe e é estéril, que ela engravide? Não deixe seus sentimentos falar o que o seu coração quer daquilo que Deus não mandou você fazer. Temos que saber discernir o que é diabo, o que é Deus e o que é carne. Bartimeu, ele aprendeu a ouvir que era Jesus de Nazaré que estava passando. E qual é a síndrome de Samuel e de Eli? Porque aqui há dois tipos de pessoas. Porque Samuel, ele não tinha aprendido a ouvir, mas ele reconheceu a voz de Deus. Ele ouvia, mas não conhecia. Já Eli não. Já ele conhecia, mas não ouvia mais. Tem pessoas que ouvem, mas não conhecem. Tem pessoas que até conhecem, mas não ouvem mais. E muitos de nós estamos vivendo de saudosismo cristão. O que é isso? Nós vivemos de coisas que nós já vivenciamos, experienciamos e hoje não ouvimos mais. A gente até conhece, mas a gente não ouve mais para conhecer. E tem pessoas que ouvem, mas não aprendeu a interpretar que é Jesus que está falando. Vai descer sobre nós nessa noite uma maturidade espiritual, uma sensibilidade espiritual, um discernimento espiritual, para você não apenas ouvir, mas saber
que é Jesus que está falando. Não apenas ouvir, mas saber que são os seus sentimentos que estão gritando. Não apenas ouvir, mas saber quando é o diabo que está no ambiente, que está tentando entrar, que está tentando agir, que está tentando falar. Se você veio aqui nessa noite, não apenas para querer que Deus faça alguma coisa, mas para se esforçar para receber aquilo que Deus já reservou para você, aprenda a ouvir Jesus primeiro, que eu tenho certeza que você vai ser alvo da bênção dele para a sua vida. Bartimeu, ele ouviu que era Jesus que estava passando. E quando ele ouviu e percebeu que era Jesus que estava passando, a Bíblia vai dizer que ele imediatamente começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia vai dizer que muitos o repreendiam para que se calasse, porque quem está tentando calar Bartimeu aqui não era o Império Romano. Quem estava tentando calar Bartimeu aqui não eram os filisteus. Quem estava tentando calar Bartimeu aqui, a Bíblia diz que uma grande multidão seguia a quem? Seguia a Jesus de Nazaré. Então quem estava tentando calar o clamor de Bartimeu, para Bartimeu receber o seu milagre, pasmo os senhores, era seguidor de Jesus. Porque por vezes a gente se prepara para a luta lá fora, e não se esqueça porque por vezes, infelizmente, por essas pessoas não entender e não aprender dentro da casa, termina sendo um impedimento, seu irmão, do milagre que você quer receber da parte de Deus. Por que você adora? Por que você ora tanto? Por que você busca tanto? Quer ser Santa Rona, quer ser mais santa do que a outra, quer ser mais santo do que o outro. Olha só como é que ele fala, olha só como é que ele prega, olha só como é que ele grita, olha só como ele clama, olha só como ele adora. Quem é você para julgar o clamor de outro? Porque cada um sabe o milagre que nós precisamos. E se você também não sabe de onde Deus tirou essa pessoa que entra aqui adorando, ele já gritou na torcida do Flamengo, já gritou várias vezes e cantou alto lá no baile funk, e quando chega aqui não vai dar o seu melhor para aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Cada um se preocupe com a sua adoração. Deixa quem quiser louvar, louve. Quem quiser cantar, cante. Quem quiser gritar, grite. Que tudo isso seja para a honra e para a glória do nome do Senhor. Clame, grite, exalte, adore. Não interfira na minha adoração, porque só eu sei o que eu passo e de onde o Senhor Jesus me tirou. E só eu sei do milagre que eu preciso. Só uma mãe sabe do milagre que ela precisa. Só quem está enfermo sabe do milagre que ele precisa. Só quem precisa de libertação da família sabe do milagre que ele precisa. Só quem vive com um marido, um cachaceiro, viciado dentro de casa, sabe do milagre que uma mãe precisa. Só esse homem que sabe a mulher desviada dentro de casa, que não compactua da mesma fé que ele tem, que ele sabe o milagre que ele precisa. Só uma mãe sabe da cura que um filho precisa dentro da sua casa. Então não questione os clamores dentro da casa do Senhor. Não julgue os clamores dentro da casa do Senhor, porque aqui é o lugar onde nós temos a certeza, não apenas aqui, mas em todos, mas aqui onde nós nos reunimos, é o corpo de Cristo num lugar só, para dizer: Senhor, nós estamos aqui por tua causa, e se estamos aqui, é porque a tua presença está aqui, e eu não vou me calar sabendo que o Senhor está no ambiente. Ele está aqui para te ajudar, mas esforça-te na tua adoração. Ele está aqui para te ajudar, mas esforça-te no teu clamor. Ele está aqui para te ajudar, mas esforça-te na tua fé, porque Ele vai ouvir o nosso clamor, independentemente de quem esteja nos julgando, querendo nos calar. Porque às vezes você fica preocupado com o ímpio, mas quem está querendo calar o teu clamor está tomando ceia do teu lado. Você recebe na sala da tua casa. É seguidor de Jesus igual a eu e a você, mas está falando: fica quieto,
Para que você clamar? Para que você buscar? Para que você orar? Para que jejum? Para que oração? Para que campanha? Para que domingo? Para que quinta? Para que quarta? Para que terça? Eu sei do milagre que eu preciso e eu não vou parar de clamar até que Ele pare a meu favor. E a Bíblia vai dizer que quando tentaram calar a voz de Bartimeu, eu acho lindo isso daqui, pastor Ney, porque a Bíblia vai dizer que ele vai falar que Bartimeu vai parar de clamar, que Bartimeu vai desistir, que Bartimeu vai pegar a sua capa e vai mudar de ponto. Não, a Bíblia vai dizer que ele vai clamar ainda mais. E outra coisa linda, ele não vai mudar a forma de clamar, nem o que ele estava clamando. A Bíblia vai dizer que ele vai clamar ainda mais. E quando eu vejo que a Bíblia fala, vai clamar ainda mais, eu vou para o próximo versículo e vou falar, poxa, será que ele vai mudar o clamor dele? Será que vai mudar a oração? Não, a Bíblia vai dizer que ele vai clamar ainda mais o quê? O que ele tinha falado lá atrás, novamente vai falar aqui na frente. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aqui a Bíblia me ensina que o que Jesus está impulsionando a Bartimeu não é para mudar o clamor, é para ele clamar com mais intensidade o mesmo clamor. Não é para mudar a oração, é para continuar orando por quem você está orando com mais intensidade. E qual é a diferença do primeiro clamor de Bartimeu quando tentaram calar e o clamor novamente de Bartimeu depois que viram que não conseguiriam parar o seu clamor? É que o motivo de ele clamar novamente foi impulsionado pela tentativa de pará-lo. Então Deus me trouxe aqui para te dizer, essa luta, essa prova, essa perseguição não é para te parar e nem te calar, é para você clamar ainda mais, é para você orar ainda mais, é para você buscar ainda mais, é para você vir para a casa do Senhor ainda mais, porque por vezes as lutas vêm, você pensa que é para te parar, não, é Deus te impulsionando. Eu sei que você pode ir mais longe, eu sei que você pode fazer mais, eu sei que você pode jejuar mais, eu sei que você pode orar mais. Então Bartimeu clamou ainda mais, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tem pessoas que estão tentando desistir, não desista, clame ainda mais. Tem pastores que por vezes, por pregar e não ver nenhuma renovação, nada mudar, não. É para você continuar pregando a mesma mensagem, continuar louvando o mesmo louvor, é continuar tocando o mesmo hino, sendo que com mais intensidade, com mais intimidade, com mais força, com mais vigor, porque Deus não quer que você mude de endereço, Deus que você quer que continue no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, porém com o coração mais entregue diante dele. Então essa luta está se levantando, essa perseguição não é para você parar, é para você ir um pouco mais, porque Deus só vai parar ao seu favor quando Ele perceber que você atingiu a intensidade que você ainda é capaz. O milagre não aconteceu, já tentou acordar mais de madrugada para orar? Não aconteceu o milagre ainda, já tentou ler mais a Bíblia? Não aconteceu ainda, vai aumentando o nível, crente. Hoje é noite de você aumentar o nível. Eu vou falar aqui porque Deus está mandando. Tem muita gente acomodada no comodismo e está cobrando a Deus de milagre que não aconteceu, e você está a mesma coisa há anos e não muda essa intensidade. Vamos aumentar o nível nessa noite. O milagre vai acontecer quando você clamar ainda mais. Você vai ver sim que milagres vão acontecer na sua vida. Que essa crise financeira vai embora. Essa dívida vai ser paga. Essa enfermidade vai bater em retirada. Essa porta de emprego que todas as vezes você pensa que vai se abrir e não abre, você até chegou a fazer entrevistas de emprego, mas não consegue, é porque Deus quer que você aumente o seu nível nesta noite. E eu tenho certeza que milagres vão acontecer.
crê nos seus profetas e prosperarei. Eu não estou vindo aqui para falar de mim mesmo, estou falando aqui na autoridade, no nome de Jesus. Só depende de uma atitude de intensidade sua para você receber aquilo que você está pedindo, mas aumenta o nível a partir dessa noite. Eu tenho certeza que coisas vão passar a mudar na sua vida. E quando ele clamava ainda mais, dizendo as mesmas palavras: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele vai falar algo aqui muito interessante: tenha o quê? Misericórdia de mim. Etimologicamente, a palavra misericórdia é a junção de duas palavras do latim, que é miseratio e cordis. Miseratio é miséria, cordis tem a ver com o coração. Grave isso. Quando Bartimeu, ele está clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ou seja, miseratio cordis, ele está falando: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele está como se estivesse dizendo: Jesus, põe o teu coração na minha miséria. Põe o teu coração, ó Jesus, no que eu estou passando. Põe o teu coração, Jesus, na minha causa. Põe o teu coração, Jesus, no meu choro. Põe o teu coração, Jesus, nos meus sentimentos. E quando o coração de Jesus, irmão, está em direção a cada um de nós, é impossível as coisas continuarem da mesma forma. Porque quando ele clamou: tenha misericórdia de mim, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai parar. Jesus não vai dar nenhum só passo, porque agora Jesus vai parar por um clamor de milagre que se intensificou. E quando Jesus passa, nós temos que fazer sempre alguma coisa, porque o que seria da mulher sirofenícia se chegasse e não se humilhasse? O que seria da mulher do fluxo de sangue que se chegasse e não tocasse? O que seria de Zaqueu que se não desejasse ver Jesus? E o que seria de Bartimeu se percebesse e não clamasse a Jesus de Nazaré? Esforça-te, que eu te ajudo. Para Jesus te ajudar, tem que ter uma condição: o que você deve fazer. Clame mais, se esforce mais, se empenhe mais, seja mais zeloso na obra do Senhor, mais frequente na obra do Senhor, mais disponível na obra do Senhor. Faça o que Deus te mandou fazer, seja aquilo que Deus está pedindo que você seja, porque assim você vai alcançar o favor de Deus sobre a sua vida. E a gente percebe, quando Jesus está no ambiente, e Bartimeu percebeu isso também, porque a gente sentiu, a gente sente que ele está no ambiente e que o que devemos fazer para chamar a sua atenção. E a Bíblia vai dizer que tem muitas pessoas que até gritam, tem muitas pessoas que fazem até alvoroço, porque a diferença de Bartimeu para a multidão é que Bartimeu clamou. Porque a Bíblia vai dizer que uma grande multidão fazia um grande barulho, mas no meio do barulho houve um clamor. O que faz de nós diferente da multidão? Naquele milagre da mulher do fluxo de sangue, uma multidão apertava e oprimia a Jesus, mas teve um no meio da multidão que, em vez de oprimir e apertar, tocou. Extraiu virtude da parte de Jesus. Sabe que fé é essa? É saber que tem algo reservado e não precisou pedir. Ela tomou aquilo que já estava reservado em Jesus para ela. Tem milagre, Jesus liberou essa mulher, não, ela tomou posse.
Sabe o que é isso? É você saber que é teu, e Jesus está disposto a te dar, mas você tem que ter a atitude de pegar aquilo que Deus já reservou para você por sua fé. Eu não estou falando igual muitos pregam aí, que tem que... Não, porque tem coisas que a fé, irmãos, move. O que o coração de Deus já deixou disponível para você. É igual aquele pai dos filhos, do filho pródigo. O filho mais velho vai falar: poxa, pai, eu estou aqui sempre contigo, o senhor nunca matou um novilho. E meu irmão fez o que fez, pediu parte da herança, saiu, fugiu, e agora você dá anel, dá sandália, ainda mata um cabrito para ele, e eu que estou aqui, nunca o senhor fez nada para mim. E o pai fala: você sempre esteve aqui. O novilho que eu sacrifiquei para o teu irmão, enquanto ele estava fora, sempre esteve disponível para você. Porque tem vezes que nós temos o pai, temos a casa, temos a bênção e ficamos olhando o que os outros estão recebendo, e a gente tem disponibilidade de pegar e tomar posse, e fomos apenas olhando nossa boca para criticar a bênção que o outro recebeu e não para tomar posse daquilo que Deus já nos deu. Você está na casa, a bênção do Senhor está disponível para aqueles que buscam a sua presença. Então Deus quer te dar, mas esforça-te, clame, busque, deseje o teu milagre nessa noite. Às vezes, entre o que você está pedindo para você receber, tem que ter um desejo maior. Porque assim como uma criança que apenas tem aquele desejo momentâneo, Jesus não quer que você faça como um brinquedo de infância, que você tem aquele desejo apenas para ter e depois larga e não quer mais. Deus quer que você receba e use bem aquilo que Ele te deu, que você usufrua bem daquilo que Ele te deu, que você valorize aquilo que Ele te deu. Por isso que para crente, pastor, tudo é difícil demais, porque Deus quer que você valorize aquilo que você está sofrendo para receber. E a Bíblia vai nos dizer, para encerrar, que a hora já se passou, e mandando chamaram o cego, porque tudo vai mudar quando Jesus mandar chamar o teu nome. Porque é o seu dia, é a sua hora, é a sua vez. Chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Levanta-te que ele te chama. Levantar, posição, chamar, direção. Uma pessoa sem chamada, uma pessoa sem direção na vida. Primeiro ele teve que se levantar, para depois Jesus chamar ele. Tem pessoas que estão perdidas dentro da casa do Senhor sem ter uma chamada ministerial, porque não tomou posição de servo. Deus te chama a atenção nessa noite, quer receber uma chamada da minha parte, do meu ministério, para algo que eu desejo que você faça na minha obra. Tome posição primeiro, levanta-te. Tome posição, que eu vou te chamar para uma grande obra. Agora fazer uma pergunta para os irmãos. Bartimeu era o quê? Cego, não era? Bartimeu era? Ele poderia ver as coisas que estavam acontecendo à sua volta? Interessante isso. Eu já vou encerrar, vou aplicar isso, vou até fechar aqui e já vou encerrar. Ele não percebia as coisas que estavam acontecendo à sua volta por ver. E a Bíblia vai dizer que ele começou o quê? A clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele viu Jesus parando? Ele viu a multidão parando? Então, como ele soube que Jesus estava parando? Não soube. Ele não soube, simplesmente. Mas ele mesmo assim continuou a clamar. Porque isso aconteceu, que o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração nessa noite. Porque assim como Bartimeu, nós não vamos ver o momento que o milagre vai acontecer. E qual é o seu papel? Continuar clamando até que o milagre aconteça. Bartimeu, ele não sabia, mas em algum momento, sem ele ver,
o Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que ele estava clamando, foi o último daquele dia. Teve um momento que ele estava falando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Alguém catucou ele, ele parou. Porque tem um dia que vai ser o teu último clamor pelo milagre que você está orando. Fique de pé em nome de Jesus nessa noite. Tem uma noite que vai ser a última madrugada que você vai acordar por aquele milagre que você está buscando. Vai ter um dia, e eu profetizo sobre a igreja nessa noite, que vai ser o último culto que você vai vir aqui orar por esse milagre. Virão outros, mas esse que você está buscando é o último culto, é a última oração, é o último louvor, é a última madrugada, é o último telefonema, é a última visita àquela empresa, será o último currículo. Deus vai agir. Enquanto ele não age, o que eu faço, pastor? Continua clamando, continua buscando, continua jejuando, esforça-te, eu te ajudo. Eu quero aproveitar aqui e fazer um convite para você, duas classes de pessoas não evangélicas afastadas dos caminhos do Senhor. Como eu disse, Bartimeu assemelha-se a mim e a você, porque nós não vemos, mas nós sentimos quando ele passa. Mas tem outro detalhe aqui, que nesse texto de Marcos, apenas nesse texto, eu posso usar esse texto aqui para aplicar o que eu vou falar nessa noite. No último versículo vai dizer: o que eu quero, o que você quer que eu te faça? E o Bartimeu vai falar: eu quero ver, mestre, que eu tenha vista. Olha o que Jesus vai falar para Bartimeu: vai, a tua fé o que? Te curou? A tua fé te? E logo ele, primeiro veio a cura ou veio a salvação? Primeiro veio a salvação, para depois ele ver. Sabe por que isso? Porque jamais você vai ver Jesus quando ele vier buscar a sua igreja, se primeiro você não for salvo. Quer um dia ver Jesus? Queira ser salvo primeiro. Porque melhor do que uma cura física é a salvação espiritual em Cristo Jesus. Eu quero fazer um convite para você nessa noite, não evangélico, o afastado dos caminhos do Senhor. Eu disse, tem oportunidades que não voltará mais. Essa é a última. E eu quero fazer um convite para você que entrou aqui afastado dos caminhos do Senhor. Volte para Jesus agora. Não perca mais tempo, é a sua oportunidade. Levante a sua mão e aceite a Jesus como seu Salvador. Quero saber onde está a primeira pessoa que quer se reconciliar com Deus e aceitar a Jesus como seu Salvador nessa noite. Você que está aqui não evangélico, o afastado dos caminhos do Senhor, preciso que você dê esse sinal aqui, levantando as suas mãos para aceitar a Jesus. Levante suas mãos, eu quero conhecer você. Pastor, eu estou vivendo algo terrível na minha vida, na minha família. Há meses que eu estou sofrendo, passando noites de choro. A minha família está desmoronando, a minha vida está se esvaindo. Estou sofrendo complexo de ansiedade, depressão. Mas o Senhor vai mudar a sua história nessa noite. E a igreja vai me prometer que, aí Jesus, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Aonde está a segunda pessoa nesta noite? Continua orando, igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aonde está a segunda pessoa para se reconciliar com Jesus? Aonde está a segunda alma para aceitar a Jesus como seu Salvador? Aonde está? Eu não vou insistir, porque eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu estou aqui para pregar a palavra. Convencer a alma é obra do Espírito Santo do Senhor. Aonde está a segunda pessoa para se reconciliar com Deus? Aonde está?
Aonde está a segunda pessoa? Eu vou insistir mais um pouco, que o Espírito do Senhor me impele a isso. Eu vou insistir mais um pouco, porque é uma batalha espiritual muito grande, um coração nesta noite, que você tem desejo, a palavra do Senhor falou no seu coração, você se arrepiou e se lembrou de tudo aquilo que você está passando enquanto eu pregava, mas você não consegue se mover do seu lugar. Mas em nome de Jesus, nesta noite, as correntes espirituais do mal estão sendo quebradas sobre a sua vida, e você está liberado e liberada para levantar as suas mãos e aceitar a Jesus. Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus, glorifique ao Senhor Jesus nessa noite. Eu tenho certeza que Deus continuará falando ao seu coração. Desde já, chamo o pastor Ney aqui para orar por essas almas que aceitaram Jesus, se reconciliaram com Jesus. E ainda há oportunidade. Se você sentiu a voz de Deus falando em seu coração, não endureçais. Levante suas mãos, venha até aqui, que nós estaremos orando por você no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor de novo? O Gustavo e o Guilherme já estão aguardando o batismo. Fabiane, né? Fabiana. E a Fabiana traz alegria para nós nesta noite. Vocês trazem alegria para nós. Imagine no céu. Imagina. Que coisa maravilhosa. Viu, Gustavo e Guilherme? Você viu só trazer ele, né? Ele estava na dúvida? Acabou a dúvida? Acabou a dúvida, Gustavo? Eu costumo dizer que a Fran tem que mudar o nome desses meninos. Ele tem cara de Gustavo, ele tem cara de Guilherme. Alegria nos céus, Fabiana. Alegria nos céus, Gustavo. Por esse momento tão lindo. Senhor, aqui estão vidas preciosas. Talvez as irmãs nesta noite possam dizer assim: valeu a pena, porque está sendo coroado este evento com almas aos teus pés. Abençoa a tua filha Fabiana, Senhor. Ó Deus, que ela possa manter firme esse propósito